Me chamo Josefa Maria dos Santos Silva. Tenho 38 anos e moro em Itabaianinha, no interior de Sergipe. Nasci e me criei por essas bandas e nunca pensei que ia passar por uma situação dessa na minha vida, viu? A gente que é de família humilde, que luta todo santo dia para botar o feijão na mesa, pensa que já está acostumada com as dificuldades da vida. Mas tem certas coisas que ninguém nunca está preparada, não. Trabalho desde os meus 16 anos, ora aqui, ora acolá. Já fui de tudo um pouco. Faxineira, cozinheira, babá, vendedora de acarajé na feira. O que aparecesse eu pegava. Não tenho vergonha de trabalho, não. Minha mãe me ensinou que dignidade está no suor do rosto. Trabalho honesto não desonra ninguém, ela dizia. E eu sempre carreguei isso comigo. Faz 5 anos que eu consegui um emprego na casa do seu Augusto Mendonça, o homem mais importante dessa cidade. Todo mundo conhece ele. É dono do maior mercado daqui. Tem fazenda, tem carro importado e dizem até que vai se candidatar a prefeito na próxima eleição. Um homem respeitado, sabe? Daqueles que quando passa na rua todo mundo cumprimenta. Ia na igreja todo domingo com a esposa dele, Dona Marlene. Uma mulher toda cheia dos gritos, mas que parecia ser boa pessoa. Quando consegui o emprego na casa deles, pensei: oxente, Josefa, agora tu tá arrumada. Trabalhar na casa dos Mendonça é segurança pro resto da vida. Meu marido, Tonho, até brincou comigo. Mulher, agora sim nós vamos poder dar uma vidinha melhor pros meninos. Tonho trabalha na roça desde pequeno. Quebra o lombo o dia todo debaixo do sol quente, mas o dinheiro nunca dá pra nada. Temos 3 filhos. Júnior, de 17, Jaqueline, de 15 e o pequeno Josielson, de 8 anos. Era por eles que a gente se matava de trabalhar. Na casa dos Mendonça, eu fazia de tudo. Limpava, lavava, passava, cozinhava e às vezes até cuidava do jardim. Dona Marlene era exigente, daquelas que passa o dedo no móvel para ver se tem poeira. Mas eu não me importava, não. Sempre fui caprichosa e gostava de ver tudo limpinho e arrumadinho. Josefa, você é a única empregada que presta nessa cidade? As outras são tudo umas relaxadas, ela me dizia. Eu ficava toda orgulhosa, viu? Porque, na verdade, o salário que eles me pagavam fazia muita diferença lá em casa. Era com ele que eu conseguia comprar material escolar para os meninos, remédio quando precisava e até umas besteirinhas de vez em quando. Seu Augusto sempre foi um homem sério, de poucas palavras. No começo, ele mal falava comigo, só um bom dia aqui, um boa tarde ali. Eu respeitava muito ele. Via como as pessoas da cidade o tratavam, como um homem importante, generoso, que ajudava nas festas da igreja, que dava emprego para muita gente. Um homem de família, sabe? Dona Marlene viajava muito. Ia visitar a filha que morava em Aracaju, estudante de medicina. A menina era o orgulho da família. Quando ela viajava, eu ficava mais tempo na casa, porque tinha que preparar as refeições para o seu Augusto e deixar tudo em ordem. Foi numa dessas viagens que as coisas começaram a mudar. Era uma terça-feira, me lembro como se fosse hoje. Tava um calor de lascar, daqueles que a gente fica molhada de suor o dia todo. Eu estava na cozinha preparando o almoço, quando seu Augusto chegou mais cedo do trabalho. Boa tarde, seu Augusto. O almoço já está quase pronto, eu disse enquanto mexia a panela de feijão. Não precisa correr não, Josefa. Hoje eu não tenho pressa. Ele respondeu e foi para a sala. Achei estranho, porque ele sempre almoçava correndo para voltar para o mercado. Mas pensei que talvez ele tivesse com algum problema, sei lá. Quando terminei de arrumar a mesa, fui chamar ele. Seu Augusto, o almoço está na mesa. Ah, Josefa, vem cá um instantinho, por favor. Ele estava sentado no sofá da sala, com um copo de cachaça na mão. Nunca tinha visto ele bebendo àquela hora do dia. Fiquei preocupada, pensei que tinha acontecido alguma coisa. O senhor está precisando de alguma coisa? Perguntei, ficando parada perto da porta. Senta aqui um pouco, quero conversar com você. Fiquei sem graça. Em 5 anos trabalhando lá, nunca tinha sentado para conversar com o patrão. Não era o meu lugar, entende? Mas obedeci, sentei na pontinha do sofá, meio desconfiada.
O senhor está passando mal? Quer que eu ligue para Dona Marlene? Ele deu uma risada que me deixou arrepiada. Não, Josefa. Eu estou muito bem. Só queria te dizer que tenho reparado muito em você ultimamente. Meu coração gelou. Alguma coisa me dizia que aquela conversa não ia prestar. Reparado como assim, seu Augusto? O senhor não está gostando do meu serviço? Perguntei, já pensando que ia perder o emprego. Pelo contrário, eu gosto muito do seu serviço. E venho notando como você é uma mulher bonita, trabalhadeira, uma mulher de verdade. Ele foi chegando mais perto de mim no sofá. Eu podia sentir o cheiro de bebida saindo da boca dele. Meu corpo inteiro ficou tenso. Seu Augusto, o almoço vai esfriar. O senhor não vai almoçar? Tentei mudar de assunto, me levantando. Ele segurou meu braço. Josefa, eu sei que você e sua família passam dificuldades. O Tonho ganha uma miséria lá na roça, não é mesmo? A gente vai se virando, seu Augusto, respondi, sentindo meu rosto queimar de vergonha. Eu poderia ajudar vocês, dar um dinheirinho a mais, sabe? Ajudar a pagar a faculdade para o seu menino mais velho. Ele não quer ser alguém na vida? Júnior sempre sonhou em fazer faculdade. Era o primeiro da classe, inteligente que só. Mas a gente mal tinha dinheiro para comprar os livros da escola, quanto mais pensar em faculdade. O senhor está falando sério? Perguntei, ainda sem entender direito o que ele queria. Muito sério, Josefa. Posso ser muito generoso? Mas você sabe como é? Uma mão lava a outra. E então ele colocou a mão no meu joelho. Foi como se o mundo tivesse parado. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu Augusto, o homem que todo mundo respeitava, o marido fiel da Dona Marlene, o homem que ia para a igreja todo domingo, estava ali me fazendo uma proposta indecente. Seu Augusto, o senhor bebeu demais. Não está falando coisa com coisa, eu disse, me afastando. Não me venha com essa, Josefa. Eu vejo como você me olha. Uma mulher como você, casada com um roceiro que nem tem onde cair morto. Você merece coisa melhor. Eu posso te dar uma vida boa para você e para os seus filhos. Me levantei num pulo, tremendo de raiva e de vergonha. O senhor me desculpe, mas eu sou uma mulher casada e honesta. Eu respeito o meu marido e a Dona Marlene. Ele se levantou também, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar que me deu medo. Pense bem, Josefa. Você ganha uma merreca aqui. Se você for boazinha comigo, eu posso triplicar seu salário. Ninguém precisa saber. Vai ser o nosso segredinho. Eu não aguentei mais, saí correndo para a cozinha. As lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Como aquilo podia estar acontecendo comigo? Tinha que ser um pesadelo. Josefa, não seja boba. Ele me seguiu. Todo mundo tem um preço. Qual é o seu? Me virei e encarei ele, tentando manter a pouca dignidade que me restava. Seu Augusto, eu posso ser pobre, mas eu tenho vergonha na cara. O senhor acha que eu ia me deitar com o senhor por dinheiro? Acha que eu ia trair meu marido e enganar a Dona Marlene, que sempre confiou em mim? O senhor está muito enganado. Você vai se arrepender dessa atitude, sua empregadinha metida a besta. Ele gritou, batendo a mão na mesa. Quem você pensa que é para me rejeitar? Naquela hora, senti minhas pernas bambas. Não era só o emprego que eu podia perder. Seu Augusto era um homem poderoso na cidade. Se ele quisesse, podia acabar com a minha vida, com a vida da minha família. Por favor, seu Augusto, vamos esquecer essa conversa. O senhor não está no seu juízo perfeito hoje, implorei. Vai embora, ele berrou. Vai embora agora e não volte mais. Tá despedida. Saí daquela casa chorando como nunca tinha chorado na vida. Andei pelas ruas sem nem ver por onde ia, com o coração partido não só por perder o emprego, mas por descobrir que aquele homem que eu tanto admirava, que todo mundo respeitava, era na verdade um canalha que achava que podia comprar qualquer mulher. Como eu ia contar isso pro Tonho? O que a gente ia fazer agora sem o meu salário? E se seu Augusto espalhasse mentiras sobre mim na cidade? Quem ia acreditar em mim
Uma simples empregada doméstica contra a palavra dele. Aquele foi o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. O dia em que eu descobri que às vezes o preço da dignidade é muito alto, mas que mesmo assim ela não está à venda. Ao preço da dignidade. Bloco 2. Cheguei em casa naquele dia com o rosto inchado de tanto chorar. Minha vizinha, Dona Zefinha, estava na porta dela debulhando feijão quando me viu passar. Oxente, Josefa, o que foi que aconteceu, mulher? Tu tá branca que nem papel! Ela gritou, largando a bacia de feijão e vindo atrás de mim. Nada não, Zefinha. Tô só com uma dor de cabeça braba. Menti, porque não queria espalhar o que tinha acontecido antes de contar pro Tonho. Dor de cabeça nada. Tu tá com cara de quem viu assombração. Entra aqui e vou fazer um chá de cidreira pra tu. Mas eu não entrei. Agradeci e segui para minha casa. Uma casinha simples de tijolo aparente que a gente ainda estava terminando de construir. Faltava reboco, piso, um bocado de coisa, mas era nosso cantinho. Graças a Deus, nessa hora os meninos ainda estavam na escola e Tonho na roça. Precisava me acalmar, pensar no que ia fazer, no que ia dizer. Entrei, me joguei na cama e chorei mais um bocado até que não tinha mais lágrima para sair. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Como seu Augusto, um homem respeitado por todos, podia ser capaz de uma baixeza dessas. E o pior, ele achava normal, como se fosse um direito dele. Como se eu, por ser pobre, por ser empregada doméstica, não merecesse respeito. Quando deu 5 horas da tarde, escutei Tonho chegando. Ele sempre voltava da roça nesse horário, cansado, suado, com as mãos calejadas de tanto trabalhar. Meu coração disparou. Como ia contar para ele? Ô de casa! Ele gritou da porta como sempre fazia. Tô aqui no quarto, respondi, tentando fazer minha voz parecer normal. Ele entrou no quarto e logo percebeu que tinha alguma coisa errada. O que foi que houve, Josefa? Tu não foi trabalhar hoje? Me sentei na cama, respirei fundo e disse: Tonho, eu perdi o emprego. Ele ficou calado por um tempo, me olhando com aquela cara de quem não estava entendendo nada. Como assim, perdeu o emprego? A dona Marlene não gostou de alguma coisa que tu fez? Dona Marlene nem tá na cidade. Foi seu Augusto que me mandou embora. Tonho se sentou do meu lado na cama. Podia ver a preocupação nos olhos dele. Aquele salário fazia muita falta pra gente. Mas por que, mulher? Tu sempre trabalhou direito, nunca teve reclamação. E aí eu não aguentei. Comecei a chorar de novo e contei tudo. Contei como o seu Augusto tinha chegado mais cedo, como ele tinha bebido, como ele tinha me feito aquela proposta nojenta. Contei que ele tinha dito que podia triplicar meu salário, ajudar a pagar faculdade para o Júnior. E contei como ele tinha ficado com raiva quando eu rejeitei, como tinha gritado comigo e me mandado embora. Enquanto eu falava, vi o rosto de Tonho mudar. No começo era só surpresa, depois veio a incredulidade e, por fim, uma raiva que eu nunca tinha visto nos olhos dele. Eu vou matar esse desgraçado! Ele se levantou de repente com os punhos fechados. Pelo amor de Deus, Tonho, não faz uma besteira! Agarrei o braço dele. O homem é poderoso, tem dinheiro, conhece todo mundo importante. Se tu for lá tirar satisfação, quem é que vai acreditar na nossa palavra contra a dele? Tu acha que eu vou deixar um safado desse fazer uma indecência dessas com a minha mulher e ficar por isso mesmo? Tonho, pensa nos meninos. Se tu for preso, o que vai ser deles? O que vai ser de mim? Ele se sentou de novo, passando as mãos pelo rosto suado. Tu tá certa, Josefa, mas eu não vou deixar isso assim, não. Aquele canalha vai pagar pelo que fez. Naquela noite nem conseguimos jantar direito. Os meninos perceberam que tinha algo errado, mas a gente disse que era só cansaço. Como é que ia explicar uma coisa dessas para eles? Júnior, que já era rapazinho, me chamou num canto depois. Mãe, o que foi que aconteceu? A senhora tá chorando desde que eu cheguei da escola. Não foi nada não, meu filho. Só umas dificuldades no trabalho. A senhora perdeu o emprego, foi? Era difícil esconder as coisas dele.
Sempre foi um menino esperto, observador. Foi, meu filho. Mas não se preocupe não, a mãe arruma outro. Foi por minha causa? Por causa das coisas da escola que a senhora teve que comprar? Meu coração se apertou mais ainda. Como podia um menino da idade dele já carregar preocupações de gente grande? Não, meu filho, não foi por sua causa, não. Foi um desentendimento com seu Augusto. Essas coisas acontecem. Ele me abraçou forte. Parecia que estava querendo me proteger, mesmo sendo ainda um menino. Vai dar tudo certo, mãe. A senhora vai ver. Naquela noite não consegui dormir. Ficava me virando na cama, pensando no que ia fazer. Não era só o dinheiro que me preocupava. Era o que seu Augusto podia fazer contra a gente. Se ele espalhasse mentiras, se ele usasse a influência dele para dificultar eu conseguir outro emprego na cidade. No dia seguinte, assim que Tonho saiu para a roça e os meninos para a escola, bateram na minha porta. Era a dona Marlene. Meu coração disparou. Será que ela já sabia de tudo? Bom dia, Josefa, ela disse séria. Posso entrar? Claro, dona Marlene. Quer um cafezinho? Não, obrigada. Eu não vou demorar. Ela entrou e ficou parada no meio da sala, me olhando como se estivesse me avaliando. Nunca tinha visto ela tão séria. Josefa, Augusto me contou o que aconteceu ontem. Meu sangue gelou. O que será que ele tinha contado? Será que tinha inventado alguma mentira sobre mim? E o que foi que ele disse, dona Marlene? Ele disse que você tentou seduzi-lo, que insinuou que faria coisas em troca de dinheiro, e que quando ele recusou e te repreendeu, você ficou histérica e ele teve que te mandar embora. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Como ele podia ser tão canalha? Como podia inverter a história daquele jeito? Dona Marlene, pela luz divina, isso não é verdade, eu disse, sentindo as lágrimas voltarem. Foi ele quem me fez uma proposta indecente. Ele disse que triplicava meu salário se eu ficasse com ele. E quando eu recusei, ele ficou com raiva e me despediu. Ela me encarou por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se acreditava em mim ou não. Josefa, eu conheço meu marido há 30 anos. Ele nunca faria uma coisa dessas. Dona Marlene, eu estou falando a verdade. Pela saúde dos meus filhos, pelo amor de Deus. É a sua palavra contra a dele, Josefa, ela disse friamente. E nesta cidade todo mundo conhece Augusto Mendonça. Ninguém vai acreditar em você. Aquilo foi como uma facada no meu peito, porque eu sabia que era verdade. Quem ia acreditar numa simples empregada doméstica contra o homem mais respeitado da cidade? Eu vim aqui pessoalmente, ela continuou, porque apesar de tudo, você trabalhou na minha casa por 5 anos. Quero te dar um conselho. Não espalhe essa história por aí. Você só vai se prejudicar. A senhora está me ameaçando, dona Marlene? Estou te avisando, Josefa. Augusto tem influência. Se você começar a espalhar mentiras sobre ele, vai se arrepender. Depois que ela saiu, me joguei no sofá e chorei mais um bocado. Agora eu não era só a empregada que tinha perdido o emprego. Era a mulher sem vergonha que tinha tentado seduzir o patrão. Como eu ia limpar meu nome? Como ia arranjar outro trabalho na cidade? Uma semana se passou e a situação só piorou. Quando eu ia no mercadinho, as pessoas cochichavam. Algumas até viravam a cara. A história tinha se espalhado, mas do jeito que seu Augusto queria, claro. Tentei arrumar emprego em outras casas, mas ninguém queria me contratar. Sempre davam uma desculpa, mas eu sabia a verdade. Seu Augusto tinha espalhado que eu era uma mulher sem moral, que não podia ser confiada. Tonho estava cada dia mais revoltado. Uma noite, ele chegou em casa transtornado. Tu não sabe o que aconteceu hoje, Josefa? O que foi, homem? Perguntei, assustada com o estado dele. O dono da fazenda onde eu trabalho me chamou hoje. Disse que soube umas histórias sobre a minha mulher e que não quer gente desse tipo ligada à fazenda dele. Me despediu, Josefa. Meu Deus do céu! Cobri a boca com as mãos horrorizada. O seu Augusto não podia fazer isso.
Não podia. Pois fez. O desgraçado não está satisfeito em difamar tu, agora quer acabar com a gente de vez. Foi a gota d'água para Tonho. Ele pegou uma faca da cozinha e saiu disparado pela porta. Tonho, pelo amor de Deus, volta aqui! Gritei correndo atrás dele. Consegui alcançar ele no meio da rua e agarrei seu braço com toda a força que tinha. Me solta, Josefa! Aquele safado precisa aprender uma lição! E tu acha que é assim que vai resolver? Vai preso e deixa eu e os meninos passando fome! É isso que tu quer? Ele parou, respirando forte, com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Então o que é que tu quer que eu faça? Que eu fique assistindo enquanto aquele homem destrói nossa vida? Nessa hora, Dona Zefinha e mais alguns vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Todo mundo já sabia da história, claro. Numa cidade pequena, as notícias correm rápido. O que é que está acontecendo aqui? Perguntou seu Jeremias, um senhor respeitado da comunidade. O seu Augusto Mendonça está destruindo nossa vida! Gritou Tonho, fora de si. Primeiro ele faz uma proposta indecente para minha mulher, depois espalha mentiras sobre ela e agora me fez perder o emprego. Os vizinhos olhavam uns para os outros, sem saber o que dizer. Eu podia ver nos olhos deles que eles não acreditavam na gente. Como seu Jeremias tinha dito, era a nossa palavra contra a de seu Augusto. Seu Tonho, se acalme, disse seu Jeremias. Violência não resolve nada. Então, o que é que resolve? Tonho perguntou com a voz embargada. O que é que a gente faz quando um homem poderoso decide acabar com a vida da gente? Foi Dona Zefinha que respondeu. Vocês precisam procurar a justiça, ir na delegacia, fazer uma denúncia. E tu acha que o delegado vai acreditar na gente? Perguntei desanimada. O delegado joga sinuca com seu Augusto todo fim de semana. Então vocês têm que ir mais longe, disse seu Jeremias. Ir em Aracaju, procurar um advogado, alguém que possa ajudar. Com que dinheiro? Tonho riu amargamente. A gente nem tem mais emprego. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Dona Zefinha tirou um envelope do bolso do avental. Toma, Josefa. Isso aqui é uma passagem de ônibus para Aracaju e um dinheirinho para tu se virar por lá alguns dias. É tudo que eu tenho, mas tu pode ficar. Olhei para ela, surpresa. Mas por que a senhora está me ajudando? Porque eu conheço tu desde menina, Josefa. Sei que tu é uma mulher honesta, trabalhadeira. E por que... Ela hesitou um pouco. Porque não é a primeira vez que seu Augusto faz isso. Ele fez a mesma coisa com minha sobrinha, há 5 anos atrás. Mas ninguém acreditou nela. Ela teve que ir embora da cidade de tanta vergonha. Aquela revelação caiu como uma bomba. Então seu Augusto já tinha feito isso antes? Quantas outras mulheres ele tinha assediado, usando o poder dele para depois destruir a reputação delas? Zefinha, por que tu nunca falou nada? Perguntou seu Jeremias chocado. E quem ia acreditar? Ela respondeu com tristeza. Mas agora, com a Josefa, já são 2. E se a gente procurar direito, vai encontrar mais. Naquela noite, enquanto arrumava uma pequena mala para ir para Aracaju no dia seguinte, senti uma mistura de medo e esperança. Medo do que podia acontecer, de como ia me virar numa cidade grande, de enfrentar seu Augusto. Mas também esperança de que, finalmente, a verdade poderia vir à tona. Tu tens certeza que quer fazer isso, Josefa? Tonho me perguntou, já mais calmo. Tenho, Tonho. Não é só por nós. É por todas as mulheres que ele já fez isso e por todas que ele ainda pode fazer. Seu Augusto precisa aprender que nem todo mundo tem um preço, que a dignidade da gente não está à venda. Ele me abraçou forte. Tu é a mulher mais corajosa que eu conheço, Josefa. Enquanto sentia os braços do meu marido me envolvendo, pensei em como a vida dá voltas. Há uma semana, eu era apenas uma empregada doméstica, lutando para dar uma vida melhor para minha família. Agora, eu estava prestes a enfrentar o homem mais poderoso da cidade, num teste de coragem que eu nunca imaginei que teria que passar. Mas uma coisa eu tinha certeza: não ia desistir. Por mim,
pelos meus filhos, pelo Tonho e por todas as outras mulheres que, como eu, tinham sido vítimas de homens que achavam que o dinheiro e o poder davam a eles o direito de fazer o que bem entendessem. A luta seria difícil, mas eu estava pronta para ela, porque algumas coisas não têm preço, e a dignidade é uma delas. O preço da dignidade. Bloco 3. Nunca vou esquecer aquela primeira viagem para Aracaju. Foi a primeira vez que saí de Itabaianinha sozinha. Tonho queria ir comigo, mas alguém precisava ficar com os meninos e ele tinha conseguido um bico numa venda perto de casa. Não dava para dispensar, precisávamos desse dinheiro. O ônibus saiu 5:30 da manhã. Eu mal tinha pregado o olho a noite toda, pensando no que ia fazer, em como ia me virar na capital. Tinha o endereço de uma prima distante que morava por lá, a Nilza, que eu não via há mais de 10 anos. Não sabia nem se ela ia me receber, mas era a única pessoa que eu conhecia em Aracaju. Quando o ônibus começou a andar, senti um aperto no peito. Deixar minha família para trás, mesmo que por pouco tempo, era uma das coisas mais difíceis que já tinha feito. Mas o rostinho do meu Josielson, com aqueles olhos grandes cheios de inocência, me dava força. Eu estava fazendo isso por ele, pelos irmãos dele, por todas as famílias que homens, como seu Augusto, achavam que podiam destruir. Cheguei em Aracaju quase 9 horas da manhã. Desci na rodoviária com minha malinha de mão e meu coração disparado. Tanta gente, tanto barulho, eu que nunca tinha saído do interior. Mas respirei fundo e segui em frente. Peguei um papel amassado do bolso, onde tinha anotado o endereço da Nilza. Moço, como é que eu faço para chegar nesse endereço aqui? Perguntei para o rapaz que vendia a passagem. Ele me explicou que eu tinha que pegar um ônibus para o bairro Santa Maria. Segui a orientação dele e depois de quase 1 hora, consegui achar a casa da minha prima. Era uma casinha simples, parecida com a minha, mas num bairro bem populoso. Bati na porta, nervosa. Uma mulher atendeu, os cabelos presos num coque, o rosto cansado. Pois não? Nilza, sou eu, Josefa, filha de tia Josina de Itabaianinha. Tu lembra de mim? Ela me olhou por um instante, confusa, e depois abriu um sorriso. Oxente, Josefa, quanto tempo? O que tu tá fazendo aqui em Aracaju? Expliquei rapidamente que precisava de um lugar para ficar por uns dias, que tinha um problema sério para resolver. Ela não hesitou em me receber, mesmo vivendo apertada com o marido e 3 filhos numa casa de 2 quartos. Tu pode dormir na sala, no sofá. Não é muito confortável, mas... É perfeito, Nilza. Nem sei como agradecer. Naquela mesma tarde, Nilza me levou até o centro da cidade, onde ficava o fórum. Ela conhecia uma moça que trabalhava lá como faxineira e disse que ela podia me dar uma orientação. A moça se chamava Lucineide, e quando contei minha história para ela, vi seus olhos se encherem de lágrimas. Minha filha, isso é assédio sexual. É crime. Tu tem que procurar a delegacia da mulher. Eu nem sabia que existia uma delegacia só para mulher. Lucineide me deu o endereço e até me explicou como chegar lá de ônibus. Mas tem uma coisa, ela me alertou. Vai ser difícil provar. É a tua palavra contra a dele, e pelo que tu me contou, o homem tem influência até em Aracaju. Eu sei, respondi, mas eu tenho que tentar. Não é só por mim. No dia seguinte, bem cedo, fui até a tal delegacia da mulher. O lugar estava cheio, mulheres de todas as idades esperando para ser atendidas. Algumas com marcas de violência no corpo que partiam meu coração. Fiquei ali, esperando minha vez, pensando em como era triste que precisasse existir um lugar daqueles. Quando finalmente fui chamada, contei tudo para a delegada, uma mulher séria, de óculos, que me ouviu com atenção. Senhora Josefa, o que o seu patrão fez configura assédio sexual. Ela explicou, depois que terminei meu relato. O problema é que, como não houve testemunhas e já se passou algum tempo, fica difícil comprovar. E o que é que eu posso fazer? A senhora pode registrar um boletim de ocorrência. Talvez não seja suficiente para uma condenação criminal, mas pelo menos fica registrado.
E se aparecerem outras denúncias contra ele? Já tem outras, interrompi. A sobrinha da minha vizinha passou pela mesma coisa há 5 anos atrás. A delegada ergueu as sobrancelhas interessada. E essa moça estaria disposta a testemunhar? Eu não sei. Ela teve que sair da cidade de tanta vergonha. Mas posso tentar descobrir onde ela está. Saí da delegacia com um BO nas mãos, mas com a sensação de que aquilo não ia dar em nada. Como é que ia provar o que tinha acontecido dentro daquela casa? Só eu e seu Augusto. Foi quando tive uma ideia. Liguei para o Tonho de um orelhão e pedi o número do celular de Dona Zefinha, para saber onde estava a sobrinha dela. Ela está em Recife, Josefa, Dona Zefinha me disse pelo telefone. Casou por lá, tem 2 filhos. Não sei se ela vai querer remexer nesse assunto. Mas a senhora pode ao menos me dar o número dela? É importante. Ela hesitou, mas acabou me dando. Liguei para a moça, que se chamava Rosângela, e contei minha história. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu não quero me envolver nisso, ela finalmente disse. Demorei muito para reconstruir minha vida depois do que passei. Eu entendo, Rosângela, mas pensa nas outras mulheres que podem passar pelo mesmo que a gente passou. Se a gente não fizer nada, seu Augusto vai continuar fazendo isso. Mesmo que eu quisesse ajudar, o que poderia fazer? Já faz 5 anos? Conta a sua história. Faz um BO também. Se tiver mais de uma denúncia contra ele, a polícia vai ter que investigar. Ela prometeu pensar no assunto e me ligou de volta no dia seguinte. Tinha decidido voltar a Sergipe e prestar depoimento. Foi um alívio enorme. Agora não era só minha palavra contra a dele, mas ainda não parecia suficiente. Voltei para a casa de Nilza pensativa. Enquanto jantávamos, contei a situação para ela e para o marido dela, seu Genival, que era pedreiro. E se a gente encontrasse mais mulheres que passaram pela mesma coisa? Sugeriu Nilza. Um homem assim não faz isso só 2 vezes. Mas como vou encontrar essas mulheres? Perguntei. Pela internet, disse Eliane, a filha adolescente de Nilza. A senhora pode fazer um post anônimo nas redes sociais, contando sua história e pedindo para outras mulheres que tiveram problemas com ele entrarem em contato. A ideia era boa, mas eu mal sabia mexer num celular. Quanto mais fazer um post desses. Eliane se ofereceu para ajudar. No dia seguinte, ela criou uma conta anônima e escreveu um texto contando minha história, sem citar nomes, mas dando detalhes suficientes para que quem conhecesse seu Augusto pudesse identificar. Agora é só esperar, ela disse. E esperamos. 1 dia, 2, 3, nada. Eu já estava começando a perder as esperanças quando, no 4º dia, Eliane veio correndo, toda animada. Tia Josefa! 2 mulheres responderam. Uma diz que trabalhou na casa do seu Augusto antes da senhora e passou pela mesma coisa. A outra trabalhava no mercado dele e também foi assediada. Meu coração disparou. Não era só eu e Rosângela. Havia outras. Com a ajuda de Eliane, marquei um encontro com essas mulheres. Uma delas, Marilene, tinha 45 anos e tinha trabalhado na casa dos Mendonça 8 anos atrás. A outra, Simone, tinha 28 e tinha sido caixa no mercado dele por 2 anos. Nos encontramos numa pracinha, as 3 sentadas num banco, compartilhando histórias tão parecidas que parecia que tínhamos combinado antes. Ele me chamou no escritório dele, no fundo do mercado, contou Simone. Disse que tinha reparado em mim, que eu era bonita demais para ser só caixa, que podia me promover para gerente se eu fosse boazinha com ele. Comigo foi no dia que Dona Marlene viajou para visitar a mãe dela, disse Marilene. Ele chegou bêbado em casa, me encurralou na cozinha. Quando eu recusei, ele me demitiu na hora e ainda espalhou para a cidade toda que eu tinha roubado coisas da casa dele. As histórias eram tão parecidas que não tinha como ser coincidência. Seu Augusto tinha um padrão. Sempre esperava ficar sozinho com a vítima. Sempre oferecia dinheiro ou vantagens em troca de favores sexuais e sempre difamava a mulher quando ela recusava. Vocês topariam fazer um BO? Perguntei. Marilene concordou na hora. Simone ficou mais hesitante. Eu tenho 2 filhos pequenos, sou mãe solteira.
Se seu Augusto descobrir... Ele já fez o pior que podia fazer com a gente, argumentei. O que mais ele pode tirar da gente? No final, as duas concordaram. No dia seguinte, fomos as 3 para a delegacia da mulher. A delegada ficou impressionada com a quantidade de detalhes semelhantes nas nossas histórias. Agora sim temos um caso, ela disse. Com 3 denúncias de mulheres diferentes, em períodos diferentes, todas com o mesmo modus operandi, temos como abrir um inquérito. Foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. Finalmente, alguém estava nos levando a sério. Mas a alegria durou pouco. 2 dias depois, recebi uma ligação do Tonho. Josefa, tu precisa voltar, ele disse com a voz trêmula. Seu Augusto descobriu que tu tá em Aracaju fazendo denúncia contra ele. Ele tá furioso, tá ameaçando a gente. Como assim ameaçando? Ele mandou uns capangas dele aqui em casa ontem à noite. Disseram que se tu não parasse com essa história, ia se arrepender. Josefa, ele ameaçou os meninos. Senti um calafrio percorrendo meu corpo inteiro. Era uma coisa mexer comigo, com meu emprego. Outra coisa era ameaçar meus filhos. Tô voltando agora, Tonho. Não deixe os meninos sozinhos nem um minuto. Peguei o primeiro ônibus de volta para Itabaianinha. Durante toda a viagem, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Como seu Augusto tinha descoberto. Será que tinha alguém de confiança dele na delegacia? Quando cheguei em casa, encontrei Tonho e os meninos todos amontoados na casa de Dona Zefinha. Estavam com medo de ficar na nossa casa. O que vamos fazer agora, Josefa? Tonho me perguntou quando ficamos a sós. Não sei, Tonho. Mas não vou deixar aquele homem ameaçar meus filhos e sair impune. Naquela mesma noite, quando já estava deitada no colchão que Dona Zefinha tinha arrumado pra gente na sala dela, ouvi um barulho de carro parando na frente da casa. Logo depois, alguém bateu na porta. Tonho se levantou, assustado, pegando um pedaço de pau que tinha deixado do lado do colchão. Quem é? Ele perguntou sem abrir. Delegacia de polícia, respondeu uma voz masculina. Olhamos um para o outro, sem entender. Dona Zefinha também tinha acordado e veio para a sala. O que está acontecendo? Tonho abriu a porta com cuidado. Do lado de fora estava um homem de uns 40 anos, vestido com roupa comum, mostrando um distintivo. Boa noite. Sou o delegado Robson, de Aracaju. Estou procurando a senhora Josefa Maria dos Santos Silva. Sou eu, disse, dando um passo à frente, tremendo de medo. Senhora Josefa, vim pessoalmente até aqui porque recebemos informações de que a senhora e sua família estão sendo ameaçados. Como o senhor soube? A delegada Marta, da Delegacia da Mulher, me contactou. Ela ficou preocupada quando a senhora não voltou para dar continuidade ao depoimento. Expliquei rapidamente sobre a ameaça, sobre os homens que tinham vindo à nossa casa. O delegado anotou tudo. Senhora Josefa, sei que pode parecer difícil de acreditar, mas estamos levando seu caso muito a sério. Não é a primeira vez que recebemos denúncias contra Augusto Mendonça, embora seja a primeira vez que temos várias vítimas dispostas a testemunhar. Foi como se um raio de esperança surgisse no meio da escuridão. O senhor acha que tem chance de ele ser punido? Eu não posso prometer nada, mas posso garantir que vamos investigar a fundo. E vou deixar uma viatura fazendo ronda na sua casa, para garantir a segurança da sua família. Nos dias que se seguiram, a vida na pequena Itabaianinha virou de cabeça para baixo. A notícia de que seu Augusto estava sendo investigado se espalhou como fogo. A princípio, muita gente não acreditou. Afinal, ele era o homem bom da cidade, o benfeitor, o exemplo de cidadão. Mas então, algo incrível começou a acontecer. Outras mulheres, encorajadas pelo nosso exemplo, também começaram a denunciar. Uma funcionária da fazenda dele, uma moça que trabalhava na campanha política dele, até mesmo uma prima distante de Dona Marlene. No total, 11 mulheres denunciaram seu Augusto por assédio sexual. 11 histórias semelhantes ao longo de mais de 10 anos. A cidade se dividiu
Tinha gente que ainda defendia seu Augusto, dizendo que era tudo invenção, que éramos mulheres interesseiras querendo extorquir dinheiro dele. Mas muitos começaram a nos apoiar, principalmente depois que o Jornal de Aracaju publicou uma matéria sobre o caso. 3 semanas depois das primeiras denúncias, seu Augusto foi chamado para depor. No mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era a dona Marlene. "Josefa, preciso falar com você", ela disse, a voz embargada. "Posso ir na sua casa?" Fiquei surpresa, mas concordei. 1 hora depois ela chegou. Parecia ter envelhecido 10 anos, os olhos inchados de tanto chorar, as mãos tremendo. "Eu vim pedir perdão, Josefa", ela disse assim que se sentou. "Eu devia ter acreditado em você." "A senhora não tinha como saber." "Tinha sim. No fundo eu sempre soube. Vivia escutando rumores, mas me recusava a acreditar. Me convencia que eram mentiras, invenções de mulheres interesseiras. Mas 11 mulheres, Josefa. 11. Não tem como todas estarem mentindo." Ela começou a chorar. Um choro descontrolado, de quem guardou muita coisa por muito tempo. "Eu também fui vítima dele, sabia?" Ela confessou entre soluços. "Não do mesmo jeito que vocês. Mas ele me manipulava, me fazia sentir que eu não era nada sem ele, que eu tinha sorte dele estar comigo. Me isolou da minha família, dos meus amigos, me fez totalmente dependente dele. E quando eu questionava os rumores, ele me convencia que eram tudo mentiras, que as mulheres davam em cima dele e ele recusava." Peguei na mão dela, sentindo uma mistura de pena e compreensão. No fundo, dona Marlene também era uma vítima. "O que a senhora vai fazer agora?" "Vou testemunhar contra ele", ela disse, secando as lágrimas. "Vou contar tudo o que sei, todos os abusos que presenciei e ignorei. E depois vou pedir o divórcio. Já devia ter feito isso anos atrás. 4 meses depois do dia em que seu Augusto me fez aquela proposta indecente, ele foi preso preventivamente, acusado de assédio sexual contra múltiplas vítimas. O caso tinha ganhado tanta repercussão que foi transferido para Aracaju, para garantir um julgamento justo. No dia da audiência preliminar, eu e as outras mulheres estávamos todas lá, nervosas, mas determinadas. Foi a primeira vez que vi seu Augusto depois daquele dia. Ele entrou na sala algemado, a cabeça baixa, sem a postura arrogante de antes. Nossos olhos se encontraram por um breve momento, e vi algo que nunca tinha visto nele: medo. O advogado dele tentou de tudo. Disse que éramos mulheres interesseiras, que queríamos extorquir dinheiro, que tínhamos inventado tudo. Mas as evidências eram muitas. Os depoimentos eram consistentes demais. E quando dona Marlene entrou para testemunhar, vi a última gota de esperança sumir dos olhos dele. Não foi um processo rápido. A justiça nunca é, especialmente quando se trata de homens poderosos. Mas 1 ano depois, seu Augusto foi condenado a 8 anos de prisão por assédio sexual. A justiça tinha sido feita. Voltamos para Itabaianinha como heroínas. As pessoas que antes viravam a cara para mim agora me cumprimentavam, me parabenizavam pela coragem. Muitas mulheres vinham me agradecer, dizendo que também tinham passado por situações parecidas com outros homens, mas nunca tiveram coragem de denunciar. Tonho conseguiu um emprego melhor, numa empresa de ônibus. Eu comecei a dar palestras sobre assédio sexual em escolas e associações comunitárias. E o melhor de tudo, Júnior conseguiu uma bolsa de estudos integral numa faculdade em Aracaju. Vai ser o primeiro da família a ter diploma universitário. Às vezes, quando olho para trás, mal acredito em tudo que passei. Como uma simples empregada doméstica do interior de Sergipe, conseguiu derrubar um dos homens mais poderosos da região. A resposta é simples. Não fui só eu. Foram todas nós, mulheres que finalmente disseram não e se recusaram a ficar caladas. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a dignidade não tem preço. Seu Augusto achava que todo mundo podia ser comprado pelo preço certo.
Ele não entendeu que algumas coisas são mais valiosas que dinheiro: nossa honra, nosso respeito próprio, nossa integridade. Hoje, quando as pessoas me perguntam se valeu a pena passar por tudo aquilo, eu respondo sem hesitar, cada segundo. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecia que ele ia vencer, eu nunca perdi de vista quem eu era. Uma mulher simples, sim. Pobre, sim. Mas com uma riqueza que ele nunca vai ter, nem com todo o dinheiro do mundo: dignidade. E isso, minha gente, não tem preço.